Então, eu comecei a fazer essa especialização, e aí isso implicava um tipo de tratamento que não era o comum aqui em Sergipe, e estava começando a ser popularizado mais no Sul, que é um tratamento que a gente chama de tratamento intensivo. Ou seja, a gente entende que a terapia que a gente faz, que é aquela de uma vez por semana, né? Que você tem um horáriozinho, é uma terapia eclética. E essa terapia, ela funciona muito bem para vários tipos de demandas, mas não nas demandas de transtorno do desenvolvimento. Porque o que acontece quando uma pessoa ou uma criança tem um atraso de desenvolvimento? Ela tem um atraso de aprendizagem. Então, você imagina só, você é professor, né? Uma criança com desenvolvimento típico, ela tem uma taxa de aprendizagem, né, ideal. Vamos dizer assim, 100%. E aí, para ela conseguir dar conta dos objetivos acadêmicos escolares, primeiro, que ela já entra na escola, né, oficialmente, vamos dizer assim, com 4 anos de idade, mas um pouquinho antes, já com habilidades pré-requisitos. Ou seja, essa criança, ela já entra falando, ela já entra... Habilidades motoras, né? habilidades motoras, ela já entra nomeando formas, inclusive. Né? Sua filha, com certeza, já entrou na escola falando os 5 números, né, pelo menos. Isso. São habilidades básicas. Você pega uma criança com atraso de desenvolvimento, vamos dizer assim, até crianças, assim, com 4 anos de idade, geralmente assim, embora dê para identificar antes, muito antes, mas tô dando um exemplo. Você pega uma criança de 4 anos de idade que não fala, essa criança não consegue identificar números, essa criança não consegue seguir instruções. Então, é uma assim, coisa que parece tão óbvia assim pra... que uma criança de desenvolvimento típico, ela já consegue chegar na escola com essas habilidades. Então, existe um déficit de aprendizagem muito grande. E aí, se você tem um déficit de aprendizagem, vamos imaginar assim, que você tem um carro e você precisa chegar em Salvador, vamos dizer assim. A velocidade ideal para você chegar em 2 horas, tô botando números assim. Um Salvador fictício. Exatamente. Dizer assim que você, para chegar lá em 2 horas, você precisa fazer... Tô botando números, pelo amor de Deus, pessoal. A 60 quilômetros por hora, né? Mas aí você está num carro que não vai a mais de 30. E aí, o que isso vai acontecer? O carro que está a 60 vai chegar muito antes do que está a 30. E é isso que acontece se a gente for comparar uma criança de desenvolvimento típico e uma criança de desenvolvimento atípico. A taxa de aprendizagem é muito mais baixa. E o que tende? Se o carro de 30 km continuar com 30 e o de 60 continuar com 60, a distância entre os dois vai aumentando. E é isso que acontece se essa criança não receber um tratamento intensivo. Ou seja, o quanto, que eu não vou fazer a conta, que o carro de 30 precisa acelerar para chegar no de 60, muito mais. Então, a gente precisa fazer um boom na aprendizagem dessa criança. Se o que a gente considera com a taxa de aprendizagem ideal é 100%, a gente precisa trabalhar para aumentar a taxa de aprendizagem dessa criança, o dobro, o triplo, para que ela consiga diminuir essa distância, é só diminuir. Então, assim, a terapia que ela funciona uma vez por semana, ela vai funcionar, em muitos casos, para pessoas que têm demandas que não de atraso de desenvolvimento, que não tenham um déficit de aprendizagem. Mas para aquelas pessoas que tenham um déficit de aprendizagem, ela precisa ser intensiva. Entendi. Então, assim, qual tipo de terapia que eu trabalho, que é a terapia ABA? É uma terapia... é uma terapia focada em muitas horas de intervenção. Não somente intensiva, mas que adote a metodologia científica como norte para conseguir avaliar o quanto, tipo assim, primeiro a gente tem que determinar quais são os objetivos de aprendizagem, e aí a gente vai fazer a avaliação para determinar em que nível essa criança está, e aí depois a gente vai fazer com base exclusivamente na observação dessa única criança, ou seja, a gente tem as estratégias personalizada, né? Individualizadas. Então, assim, é extremamente custoso, é extremamente complexo e exige muito do terapeuta. Muito tempo, muita formação, muito investimento. É porque não é só tempo, né? A estratégia tem que ser única para cada criança. Exatamente. A análise do comportamento, ela tem uma visão muito individual do ser humano. Então, a gente tem estratégias para realmente analisar.
Então, se o terapeuta ele não tem essa habilidade de fazer associação entre informações novas, ele não vai conseguir Sair da fazer caixinha, né? não vai conseguir fazer uma intervenção efetiva.